Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast Tudo sobre Todas as Coisas, com o quadro A Vida de Malala Yousafzai. O tema do nosso segundo encontro é o Vale da Morte. E está conosco mais uma vez Malala Yousafzai, que continuará contando sobre a sua trajetória. Então, Malala, você poderia me dizer o que era a Mula FM? Bom dia, com certeza eu posso falar. A Mula FM foi uma rádio que foi desenvolvida por Fazlullah. Ele quem assumiu a liderança do movimento quando Mohamed foi preso em 2002. Em qual momento você acredita que ela ficou conhecida? É que como a maioria das informações chegava pela rádio, a maioria da população era analfabeta e nem todo mundo possuía televisão, acabou por fim ficando conhecida como Mula FM. Qual era o horário, mais ou menos, que começava a programação? A programação, ela era diariamente no horário das 8 às 10 horas da noite e pela manhã no horário das 7 às 9 horas. E naquele tempo, quais eram as notícias mais frequentes que você ouvia? Bom, no começo eram passadas dicas para estimular a população a adotar bons hábitos, abandonar as práticas que o Fazlullah achava ruins. Aí ele começou a fazer pedidos como que a população deixasse de televisão, de usar os seus DVDs e CDs e assistir qualquer coisa que ele passasse, e informando de que seria uma prática de que Deus não ia se agradar, como um pecado que poderia condenar a população, trazendo futuros terremotos, como que a população havia enfrentado algum tempo atrás. Nossa, então eles estavam aos poucos tirando os meios do povo saber a verdade do que estava acontecendo. E qual você acha que foi o impacto que causou na população? Foi com o passar do tempo que se iniciou as transmissões. A população começou a descartar os aparelhos de TV, os CDs e os DVDs, porque ficaram com medo de causar ira em Deus, depois do que o Fazlullah falou. E quais foram as ordens de Suf Muhammad para a população? O tempo que ele estava na prisão, ele passou um comunicado de que as mulheres não deviam estudar, nem mesmo as meninas das madrasas. As madrasas eram as escolas muçulmanas. Foi um verdadeiro absurdo o que ele estava fazendo. Me fale mais sobre o impacto que causou a Mula FM depois de um tempo. É que depois disso o noticiário voltou às programações e notícias para a escola. E Fazlullah começou a falar contra os administradores dos estabelecimentos de ensino e a parabenizar as garotas que deixavam de estudar, citando seus nomes para a população. E as garotas como eu, que não pararam de estudar, eram chamadas de búfalos e ovelhas. E quais foram as coisas que começou a mudar na escola? É que depois que todas essas informações, notícias foram passadas pela rádio, alguns professores não queriam mais dar aulas para as alunas. E como foi a reação que Zealdin Yousafzai teve sobre essas decisões? Como ele era educador e também quem construiu a escola, ele tomou a decisão de demitir esse professor, que se recusava a ensinar as mulheres, porque ele não concordava com essa decisão. E me conte, como foi a reação dos outros educadores ao saber dessa demissão? Os outros professores ficaram preocupados, mandaram um mandato no escritório pedindo para que ele não fizesse isso e que todo mundo estava vivendo em tempos difíceis, então que deveria deixar ele ficar.
Entendi. Conte-me mais sobre a decisão que passaria mais segurança às crianças para frequentar a escola, né? Já que todos estavam indo para a escola depois de um mandato. Meu pai resolveu mudar o uniforme dos meninos de camisas e calças para o vestido, e o das meninas continuou o vestido azul real, com lenço na cabeça, e elas eram aconselhadas a manter o cabelo coberto na ida e na volta da escola. Assim ficaria mais difícil de saber quem eram as meninas que continuavam indo para a escola. E sobre o diário de Gui Mackay, o que era? Foi um diário sobre a vida de Abdal Ai-Kakai, que foi escrito por mim. Ele escolheu para colocar os relatos do regime talibã, para mostrar o lado humano da catástrofe que estava sofrendo o Swat. E por que ele escolheu você para a escrita desse diário tão importante? Eu acredito que eu fui escolhida porque eu era quem desejava que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, e eu sempre soube que a educação era um direito de todos. E além de ter coragem, eu tinha total apoio do meu pai. Ouvi dizer que Benazir Bhutto foi uma fonte de inspiração para você. Conte-me mais sobre ela. Ela foi a primeira chefe do Estado feminino no mundo islâmico. Ela assumiu o poder no Paquistão após a morte do general Zia e foi um modelo intenso na minha vida. E quando você percebeu que Benazir era alguém que lhe inspirava de alguma forma na vida? Foi quando ela estava morta. Foi algo que todo mundo presenciou pela TV. A gente ouviu somente o bombardeio contra ela e logo em seguida veio a notícia. A minha avó disse: ela terá uma morte honrosa. Foi quando começamos a chorar e orar por ela. E logo o meu coração disse: por que você não luta pelos direitos das mulheres? O que todos desejávamos era democracia, porém as pessoas se questionavam por conta da morte dela, pois se até ela foi assassinada, eles passaram a acreditar que ninguém estaria seguro lá. Era como se o país estivesse perdendo esperança. Certo. Fale-me mais sobre a classe inteligente. A classe inteligente basicamente era uma sala onde eu e os meus colegas fazíamos um monte de pergunta e a gente tinha tanta dúvida que tinha o professor que até não queria dar aula. E na volta para casa depois das férias de inverno, como você estava se sentindo? Nossa, eu me senti sendo jogada de volta para a realidade. Enquanto meu irmão queria ficar em casa e reclamava de estudar, eu ficava tão irritada e sempre ficava pensando que ele não sabia a sorte que ele tinha de poder estudar. Depois de muita pressão, eles concordaram em tirar a proibição de não estudar para as meninas de até 10 anos. São da quarta série, mas nada além disso. E eu já estava na quinta série, então não adiantou muita coisa para mim. Mas eu não aguentava mais isso. Então algumas de nós desafiamos o Talibã. Escondemos os nossos livros sobre os nossos véus e fomos à escola. Era uma decisão arriscada, mas era a única ambição que eu tinha na época. Eu tive sorte que a minha professora concordou em dar aula pra gente e existiu a pressão, mas com certeza era muito perigoso. Eu nunca escrevi sobre no meu diário, porque se pegassem a gente, jogariam ácido nos nossos rostos e açoitariam ou matariam a gente. E nessa mesma época, um acordo de paz foi assinado entre o Talibã e o governo da província, não é? Me fale mais sobre isso. Bom, a princípio a gente ficou feliz por essa negociação pela paz, mas a gente se questionava em como isso ia funcionar.
Tantas pessoas morreram, mas só queríamos paz. Que as pessoas fossem livres e as escolas reabrissem, mas o Talibã só ficou mais violento. Depois disso, os conflitos foram só piorando. Pouco depois disso, você e sua família tiveram que se mudar. Deve ter sido muito difícil para você, não foi? Sim, deixar o vale foi a coisa mais difícil que eu já fiz. A minha avó sempre me dizia que nenhum patum deixa a sua terra por vontade própria. Ou ele deixa por pobreza ou por amor. Mas a gente deixou por um terceiro motivo, o Talibã. Meu pai tentou resistir até onde pôde, mas tinha muita gente que estava morrendo. Então a gente acabou indo junto com amigos que ofereceram carona pra gente. Também não podia levar quase nada, porque não tinha espaço. Eu fiz duas malas, uma com meus livros e com minhas roupas. E infelizmente, pouco antes de ir, eu tive que deixar as malas com os livros para trás. Eu fiquei arrasada por isso. Depois disso, viajamos por vários lugares. Ficamos com vários parentes e a gente não tinha uma casa própria. No meu aniversário de 12 anos, ninguém se lembrou. Até o meu pai esqueceu. Foi tão diferente do meu aniversário passado, como o meu 11º aniversário foi diferente. Teve um bolo compartilhado com as amigas, teve bexigas, mas o meu desejo continuava sendo o mesmo do ano passado. E mais uma vez pedi paz em nosso vale. Então nos despedimos por aqui, pessoal. Obrigada mais uma vez, Malala, por acertar participar do nosso programa. No próximo episódio estaremos novamente com a nossa convidada especial. Continue nos acompanhando para saber mais sobre Malala Yousafzai.